Glória a Deus. Eu quero hoje falar uma coisa. Eu gostaria que vocês entendessem algo, né, de Deus assim, que marcasse vocês assim, para vocês terem sabedoria para interpretar todas as coisas, né, depois. Porque o que acontece? Nós somos muito inocentes e crianças quando nós ouvimos qualquer ensino. Por quê? Porque nós interpretamos aquilo em um lugar de pensamento e que nós estamos alojados nele, né? Então, muitas vezes, aquilo que nós damos muita importância, nós vamos interpretar tudo em relação àquilo. Então, por isso que eu sempre falo assim, não dê importância. Por quê? Porque a Bíblia diz assim: buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E diz assim, né? E as outras coisas? Que ela não pode dirigir nós, porque elas serão acrescentadas. Então, o problema não é você querer uma casa, querer um casamento maravilhoso, querer uma vida boa, querer ser curado, querer ser liberto. Isso não é o problema, né? O problema é colocar o coração em algo que vai te fazer você ficar preso ali. E você preso ali, você vai ser ignorante, mesmo Deus te dando as melhores revelações. Deus te dando revelação. Então, a primeira coisa que você tem que compreender é que Deus tem um plano tão perfeito que as regras todas são mudadas por causa desse plano. Eu vou dar um exemplo para vocês, que Deus tinha um plano, né, com o povo de Israel, muito grande. E aí, nós vemos na carta de Romanos, capítulo 9, deixa eu ver se eu acho aqui, na carta de Romanos, capítulo 9. No versículo 11, põe lá para mim, filho. Diga comigo assim: planos de Deus. Então, a primeira coisa que eu quero que você entenda nessa noite é que se Deus tem um plano, se desviar de Deus e andar fora do caminho de Deus, é não entender esse plano. Você não vai entender Deus. Deus tem quando você entra no plano de Deus, você acertou o caminho. E andando nesse plano de Deus, você vai poder ser dirigido pelo Espírito Santo. Fora desse plano, você não vai ter discernimento da voz do Espírito Santo. O diabo vai te enganar. Então Deus tem planos. Plano. Dentro de um plano perfeito, primeiro eu quero falar para vocês sobre um plano geral de Deus, o plano global de Deus. Esse você tem que entrar nele e esse vai te dirigir para o plano que Deus tem para a tua vida. Se você colocar em risco esse plano na tua vida, você já desviou totalmente. Você perdeu tudo. Por que eu falo assim? Qual que é o problema quando uma pessoa quer sair da igreja? O problema não é ela sair, ela vai para outra igreja, por causa de igreja, tem tanta igreja boa. O problema, querido, é que se ela entendesse o plano de Deus, aquilo que faz ela sair, ia fazer ela ficar mais firme do que nunca. Pegaram? Porque se ela tem amor, se ela ama, se ela conhece o plano que Deus tem para aquela igreja, ela só vai sair dali se Deus mandar mesmo. Ela nunca vai sair por causa de problema com pessoas, ou problema da igreja, ou por causa de descontentamento, nada. Contrário, ela vai ficar mais firme do que nunca. Deus tem um plano na vida tua. O projeto do diabo é destruir. Deus tem um plano para esse ministério e o projeto do diabo é destruir. Entende? Deus tem um plano para a tua vida pessoal e o projeto do diabo é destruir. E nós, para entrar no plano de Deus, nós temos que começar a montar o alicerce desse plano, a base desse plano. Então, a primeira coisa que Deus tem que fazer
Ele vai executar o plano dele de uma maneira que vem dele. A salvação tem que vir, igual hoje postaram, né? A salvação vem do céu. A salvação vem de Deus, não vem de homem. Então você não pode fazer nada para vir a salvação, porque ela vem de Deus. E olha bem, Deus tinha um plano, e esse plano foi determinado. Quem foi escolhido para começar esse plano, que era trazer Jesus para a terra? Deus escolheu Abraão. Deus escolheu Abraão porque Abraão era bonzinho? Não, Abraão, ele morava numa cidade idólatra, pais idólatra. Abraão foi chamado, né, por Deus, porque Deus tinha um plano. Até Abraão foi o pai da fé, mas quem não sabe se não foi Deus que deu aquela fé para ele? E nós vemos aqui, ó. Mas para que a escolha de um deles fosse completamente de acordo com o plano de Deus. Diga comigo, o plano é de Deus. Fala, estar desviado é não entrar nesse plano. Fala aí. Fala, desviar é sair desse plano. Então aprenda isso. Se Deus tem um plano, agora olha bem, vamos fazer um paralelo aqui também. Você vai trabalhar numa empresa, o patrão tem um plano, ele tem um sonho, ele tem uma visão com você. E você ser um mau empregado, o que que é? O que que é ser um mau empregado? É não viver de acordo com o plano do patrão. Se você está lá como um funcionário, como alguém, como é que você vai cumprir um propósito, até de Deus para a tua vida? Você tem que é amar? Amar é seguir o plano. Pegaram, gente? Você contrata um funcionário. As irmãs aí, qual das irmãs aí quer ter 2 funcionárias em casa para ajudar a casa? Levanta a mão aí. Vamos ver se tem alguma que quer. Ninguém quer? Você quer, né, irmã? Eu quero. Quem quer? E você sabe por que as pessoas que podem ter funcionária não querem ter funcionária? Porque as funcionárias não entram lá e querem fazer o que elas querem, do jeito delas. Elas não querem andar no plano da patroa. Pegaram ou não? Dá para compreender como é que é andar em Deus agora? Dá para compreender? Então, usa isso, faz uns paralelinhos assim, ó, né? Você fala assim, como é que eu vou ser um bom funcionário? Imagina você como patrão e o funcionário, você tem um plano, você tem um propósito, e o funcionário fazendo do jeito dele. Né? Glória a Deus. Ó, vou ler de novo. Mas para que a escolha de um deles fosse completamente de acordo com o plano de Deus, o próprio Deus disse a Rebeca: o mais velho será dominado pelo mais moço. Disse isso antes que eles nascerem. E antes de fazerem qualquer coisa boa ou má. Então diga comigo assim: Deus tem um plano. Precisava eles fazer alguma coisa para poder o plano de Deus acontecer? Acontecer não, para ter o plano? Não. Agora, eles podiam resistir a esse plano, mas Deus, quando tem um plano, Ele já planeja e já cria as coisas para elas acontecerem. Olha bem, o mais velho será dominado pelo mais moço, que era fora da regra. Diga comigo, fora da casinha. Agora diga comigo, mas, considerando o plano, estava tudo certo.
Então, se você considerar o plano, está tudo certo, né? Ó, disse isso antes que deles nascerem, antes que eles fizessem qualquer coisa, boa ou má. Assim ficou confirmado que é de acordo com o seu plano que Deus escolhe aqueles que Ele quer chamar, sem levar em conta o que eles tenham feito. Agora preste bem atenção. Nós vamos lá agora para 1 Pedro capítulo 2. Olha o plano que Deus tem por meio de Jesus. Portanto, abandonem tudo que é mal, toda mentira, fingimento, inveja, crítica injusta. Olha bem, nós somos salvos mediante a fé. Nós sabemos que a fé o que é? A fé é um posicionamento que eu tenho, uma confiança que eu tenho, e que me leva a viver de acordo com aquilo. Então aqui, a Bíblia está falando assim, né? Eu estou querendo dizer para você, Deus tem um plano, mas você precisa entender que Deus vai começar a falar para você, ó, eu quero que você seja meu funcionário, só que funcionário meu não pode mentir, não pode roubar, não pode matar, não pode sei o quê, não pode sei o quê. Roubar, matar, essas coisas, parar com isso, não vai fazer você ser meu funcionário e nem deixar de ser, mas essa é uma regra para você estar sendo meu funcionário. Para você ser filho de Deus, você crê em Jesus Cristo como Senhor e Salvador, e você recebe o poder para ser feito filho de Deus. Então achar que uma pessoa é salva só porque creu, mentira, você é salvo porque você se aderiu pela fé. É igual o Tiago fala, você tem fé sem obra, tua fé é morta. Mostra a tua fé sem obras, que eu te mostro a minha pelas minhas obras. Então olha bem, você tem que pegar essas regras, para você fazer parte diga comigo, plano. Deus tem um plano, olha bem. Para mim entrar nesse plano, eu preciso seguir algumas regras. E isso não é chamado de mérito, isso é chamado de fé. Pegaram? Isso é chamado de fé por quê? Porque não é mérito. Mérito é todo de Jesus. Ele comprou, ele pagou. Tá? Vamos lá. Sejam como crianças recém-nascidas, desejando sempre o puro leite espiritual, para que, bebendo dele, vocês possam crescer e ser salvos. E o que é esse leite espiritual aqui? Né? É a palavra de Deus, é estudo da palavra, aprendizado da palavra. E ali ele falou algumas coisas, ó, não minta, não rouba, não jogue, não para, você vai ter bastante coisa ali, né? Isso é só leitinho. Pois como dizem as Escrituras Sagradas, vocês já descobriram por vocês mesmos que o Senhor é bom. Vocês já descobriram. Através de um milagre, você descobre que Deus é bom. Através de Deus edificar uma vida financeira, né, ao qual nos sustenta, prova que Deus é bom. Gente, eu fico tão admirado com Deus, né, que Ele é tão bom, que só da pessoa pertencer a uma igreja, ser coisa ali, faz tanta caca com as finanças dele, que se não tivesse debaixo da cobertura de Deus, teria uma vida miserável. A pessoa veste bem, mora bem, tudo bem, e não segue a regra da finança, não prospera, porque também está querendo muito de Deus, né? Não vai prosperar mesmo. Mas Deus cuida dos seus. Deus cuida dos seus assim, né? Eu tenho visto isso, né? A pessoa está firme com Deus, não segue princípio nenhum, era para passar fome, era para estar com a vida, era para morrer logo. Não, mas vive, come, bebe, mora. E gasta tudo que ganha. Gastar tudo que ganha, querido, trai maldição. Mas mesmo assim, porque aquela pessoa
está na presença de Deus, Deus cuida do dia a dia dela. Né? Deus ele trata os filhos que não cumprem a regra da prosperidade, Deus cuida, não deixando faltar nada. Você nunca vê isso falar assim, eu não tinha comida. A gente até escuta igual a irmã aqui, a irmã fala, eu estou numa crise, mas estava tomando refrigerante todo dia. Agora ela parou com o refrigerante. Vai sobrar mais dinheiro, viu, irmã? Está entendendo? Então nós temos que compreender que o pior de não prosperar, o pior de ter um monte de maldição, é que você não está se preparando para o plano de Deus na tua vida. Você não cuidar da tua finança, da tua saúde, do teu caráter, do teu nome. Querido, nome é uma das coisas mais importantes que tem. Até para você perder o nome, você precisa ter um. Eu nunca esqueço, né, daquele bichinho, né, que põe na internet aquela vez, né? Às vezes eu tenho vontade de largar tudo, mas aí eu lembro que eu não tenho nada. Então, muitas vezes é isso. Como é que o cara vai perder o nome, a moral dele, sendo que ele não tem nem nome nem moral? Então, se Deus quiser colocar um cara desse à prova, né, nem nome ele tem para ser provado. Pegaram? Porque para Deus fazer a gente crescer moralmente, para a gente não ter orgulho, para ter um crescimento espiritual legal, Deus põe à prova. Para não deixar o teu coração contaminado, né? Porque a Bíblia mostra assim que o diabo ele usa algumas coisas para nós não estar no plano de Deus, que é contaminar o nosso coração. E Deus, ele sempre quer descontaminar o nosso coração, ele quer deixar o nosso coração puro, limpo. Por quê? Porque a Bíblia diz que Deus sonda o coração. Entende? Deus sonda o coração para dar a cada um segundo as suas obras. Olha como é que é. É porque se no coração não tiver, pode ter obra do jeito que for. Não passou. Deus sonda o coração para dar a cada um segundo as suas obras. Quer dizer, o coração estando contaminado, as suas obras são todas neutras, não tem valor. Então, uma coisa que você tem que saber. Então, para você, até mesmo você ser provado, Deus purificar o teu coração, você precisa cuidar bem, entende? Do que Deus coloca de oportunidade na tua vida. Se Deus quiser fazer uma prova financeira, você não tem nada para perder. Você tem que ter as coisas para perder. Então, a pessoa precisa entender que para poder crescer, ela tem que... E a primeira coisa, querido, que Deus coloca então na nossa vida, como preciosa que é o plano dele, é um projeto que ele tem de salvação. E nesse projeto de salvação, Deus tem um plano que não é só te salvar, é construir algo. Deus está querendo construir algo. Eu posso dizer para você que Deus está querendo construir uma família, um povo. Ele quer construir um herdeiro para todo o universo, para ele repartir. Deus quer que nós sejamos o motivo da vida dele. Sabe quando a vida de um casal está ali e tal, e aquele casal começa a sonhar com filho, porque o filho passa a ser o motivo da vida dele. Sabia que Deus, ele sonha com isso, ele quer a humanidade como prazer, a alegria dele. E por causa disso, né, Deus criou o homem com um plano. O homem se perdeu, Deus criou um plano para salvar o homem. Entende? E agora a primeira coisa que Deus quer que você faça, querido, é você entre nesse plano. E dentro desse plano, se você desenvolver, você não vai ser provado? Para poder você ser melhorado? Depois que você é provado, você muda de fase.
Depois que você muda, se você não for aprovado, você não muda de fase. Eu sou da época que repetia de ano. Então eu tenho bastante prática nisso, né? Porque se eu não me engano, o primeiro ano eu acho que eu repeti eu não sei se foi 3 ou 4 ou 5 vezes, eu sei que eu repeti bastante. E hoje vocês não sabem o que é isso, mas era triste, querido. Porque daí a única vantagem que eu tive é que eu comecei a ficar o maior da classe, né? Então todo mundo me respeitava por causa do meu tamanho. Né? Então você, querido, precisa entender que às vezes você vai ficar encalhado na tua vida espiritual. Se você não se apegar ao plano de Deus e não aprender o quão valioso é esse plano para poder aguentar as provas. Tá? Deus, Ele precisa permitir a aprovação para que nós possamos mudar a maneira de pensar, de ver as coisas, para que nós possamos crescer. Quando uma pessoa é sábia, mas muito sabida mesmo, ela estuda, e ela começa a dar uma de sabidão, né? Aí de repente Deus põe uma prova lá, umas coisas que ela não compreende, daí, né, Raquel? Aquela pessoa vai estudar aquilo, daí aprende aquilo. Depois de um tempo, aquela pessoa, ela é sábia, né, de verdade, mas ela tem um ditado: só sei que nada sei. É o ditado dos mais sábios. A frase de quem alcançou o top do QI, né? Só sei que nada sei. Então, olha bem, nunca nós vamos ser dono de verdades. Até ontem, eu e a Raquel, nós estávamos conversando ali, nós sabemos que a Raquel estuda a Bíblia pra caramba, ela estuda sistematicamente a Bíblia. Mas nós ficamos discutindo alguma coisa, quem estava certo, quem estava errado. Porque ninguém está certo, ninguém está errado. Só de você achar que você sabe mais do que a Raquel, você já provou que você é. Só de a Raquel saber que sabe mais do que alguém também é ignorância. Deus pode me dar uma revelação, entende? Eu tenho que respeitar dos outros, não adianta eu, né? Agora, nós sabemos que a Raquel está junto com o pastor, porque quando fala de arrebatamento, quando fala de salvação, quando fala do Espírito Santo, quando fala coisas, são maneiras diferentes de ensinar, mas está falando a mesma língua, a mesma proposta, é o mesmo Espírito, Quando fala mesmo Espírito, significa que há uma concordância, né? Há uma unidade. Quando nós não estamos no mesmo Espírito, vai haver um desacordo, uma desavença. Pegaram, gente? E aí, quando há um desacordo, uma desavença, o que nós usamos para alinhar? Então vamos dar um exemplo. Eu estou lá na igreja Congregação Cristã. E há um desacordo meu em algumas coisas que eles ensinam lá. Só que eu sou um membro, lá tem uma liderança, é um exemplo. O que eu faço? Eu uso as autoridades, deixo de lado o meu jeito de pensar, eu faço parte de uma denominação, por causa do projeto de Deus para aquela denominação, estou junto com eles. Isso é unidade, eu abro mão. Em outra circunstância eu estou errado, mas ali eu estou certo. Pegaram? Agora olha bem, se eu quiser estar certo ali, contradizendo aqueles irmãos, em outra situação eu posso estar errado, mas ali eu posso estar certo. Em outra situação, em outra igreja, mas ali eu estou errado. Eu também trabalho num lugar que lá tem os princípios, né, que aquele patrão colocou. Ué, eu estou recebendo para trabalhar ali. Se eu não concordo, o que eu tenho que fazer? Patrão, estou indo para outra, tá? Porque aqui não dá para mim. Você tem liberdade. É a mesma coisa, você falar assim, não, eu não concordo com a palavra de Deus a respeito do plano de salvação.
Você não concorda? Beleza, você tem liberdade. Você pode ir para o inferno tranquilo, ninguém vai te processar por causa disso. Ninguém vai. Né? Mas você precisa entender que Deus tem um plano de salvação e a gente precisa ficar mais suave em relação de querer compreender que quando você fala assim, mas Deus é amor, tá bom, Deus é amor, lógico que Ele é amor. Agora, o amor que você está compreendendo, será que é o amor de Deus? Porque na Bíblia mostra Deus matando, mostra ou não mostra? Na Bíblia mostra Deus vingando, na Bíblia mostra Deus provando, castigando. Então Deus não tem amor? Não, querido, tudo isso é parte de um plano de Deus, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E isso te confunde a tua cabeça, o que você faz? Acalma, fica frio, saiba que não é tão relevante assim, entende? Você tem entendimento dessas coisas, porque tem coisas que Deus nunca vai te revelar. Lá na glória não vai saber, aqui não. O que nós temos que se apegar com importância é o comportamento que eu tenho que ter de fé para que eu permaneça salvo. Aí nem Deus vai querer que você só permaneça salvo, mas Ele vai querer te colocar num plano. Mas diga comigo, o plano dele. O plano é dele. Então, se Deus tem um plano, vamos dar um exemplo assim, Deus tem um plano para o Marcelo. Só que o Marcelo é mulherengo, vou dar um exemplo, não é não, tá gente? O Marcelo é mulherengo, o Marcelo é mau caráter, o Marcelo é não sei o quê, mas Deus tem um plano dele ser um mega pregador. Pegaram? Deus escolheu o Marcelo para ter um mega pregador porque ele é bonzinho, Raquel? Deus escolheu porque Deus é o coordenador do projeto dele. E se Deus tem um plano, Deus tem também a maneira de preparar o Marcelo, de curar o Marcelo, de mudar o Marcelo para cumprir aquele plano. Agora, Deus tem um plano para isso, mas o Marcelo quer ser empresário. Eu quero ser empresário. Querido, deixa eu perguntar uma coisa para você. O Marcelo daí deixa de seguir o plano de Deus e vai ser empresário. Ele vai perder a salvação? Não, se ele tiver crendo em Jesus, tendo fé, não sei o quê. Só que ele não está no plano de Deus, para o chamado dele. E muitas vezes o pastor está pregando aqui, é por causa do plano que Deus tem para a tua vida. Entende? E você está levando para o outro lado, você está achando que é coisa de salvação, que é coisa de que daí eu vou para o inferno. Não tem nada a ver, é que o pastor quer que você entre no plano de Deus, de acordo com o que Deus tem para a tua vida própria, para a tua pessoa. Pegaram? E por que esse plano do Marcelo ser um grande pregador, que é o plano de Deus, é mais importante para o Marcelo do que o trabalho dele, do que a esposa dele, do que o filho dele? Porque faz parte do plano geral de Deus da salvação. Então, tudo que Deus te guia para a construção, a base, olha bem, o alicerce é Cristo, tá? O fundamento, a rocha é Cristo. Então, onde eu ponho as brocas, o alicerce, a viga baldrame, é os ensinamentos dos apóstolos. Entende? A coluna é a igreja. A coluna da verdade é a igreja. Os tijolos são os membros. Cada tijolo no teu lugar forma uma parede.
E essa construção é a casa de Deus para adorar a Deus. Então isso começa a ser prioridade na nossa vida. Só que dentro dessa prioridade existe a hora que Deus está nos ensinando sobre o plano de salvação universal, o plano de trabalho de uma igreja ao qual você frequenta e o plano de um ministério pessoal, de um chamado pessoal para a tua vida através daquela igreja, que depois você vai ser um enviado, você vai, às vezes vai esparramar. Na hora que você esparramar, o que esparramou? Esparramou algo que vai nascer, vai multiplicando, vai nascendo. Então olha bem, vamos lá no versículo 4. Cheguem-se perto dele a pedra viva, que os seres humanos rejeitaram como inútil, mas o que Deus escolheu como de grande valor. Vocês também, como pedras vivas, deixem que Deus os usem na construção de um templo espiritual. Diga comigo, pedras. Por que não é tijolo? Quem sabe? Diga comigo, multiforma. O que é multiforma? Você tem que amar, querido, o irmão, por mais estranho que ele seja, porque o que é estranho para você é que ele é diferente. Pedra, nunca você vai achar uma pedra igual. Tijolo é tudo igual. Pedra não. Mas nós temos que dar um jeitinho de encaixar. Vocês já foram lá em Israel, tudo é feito com pedra. Não tem nenhuma pedra, né, Bacos, lá na sua coisa. Não tem nenhuma pedra igual a outra, mas tudo muito bem encaixada. Umas pedras é grande demais, outras são pequenas. Mas se não é aquelas pequenas que para fazer as grandes casar, é difícil. Olha bem, onde vocês servirão como sacerdotes dedicados a Deus, isso para que, por meio de Jesus Cristo, ofereçam sacrifício que Deus aceita. Você sabe o que está dizendo aqui, querido? Que é dessa maneira que Deus vai aceitar o seu sacrifício. E o que é o seu sacrifício? É a sua dedicação a Deus. Então, vamos lá. Ele mostra assim, o apóstolo Pedro mostrando que tem que haver uma mudança de caráter, de personalidade, porque é o tipo de pessoas que Deus contrata para ser membro de um corpo, de um templo, de um plano. Diga comigo, de um plano. Então, aqui, figurativamente, ele está falando de uma função, que é a igreja. Também fala de corpo, né? Cada membro do corpo é de um jeito e tal. Mas o corpo é de Cristo. Pois as escrituras sagradas dizem: eu escolhi uma pedra de muito valor, que agora ponho em Sião, como pedra principal do alicerce. Quem crer nela não ficará confundido. Vamos lá. Essa pedra é de muito valor para vocês, os que creem. Mas para os que não creem, a pedra que os construtores rejeitaram veio e será a mais importante de todas. E em outra parte das Escrituras Sagradas dizem: esta pedra em que as pessoas vão tropeçar, rocha que vai fazê-las cair. Essas pessoas tropeçaram porque não creram na mensagem de acordo com a vontade de Deus para elas. Querido, agora, vamos ver o 9, filha, deixa eu ver. Eu quero que você fique de pé agora, de pé,
porque você vai ler esse versículo aqui como se fosse uma oração para a tua vida, para a igreja, para nós, de entendimento. Diga comigo assim: Papai do céu tem um plano na terra. E esse plano é dele. Fala, ele que faz acontecer. E ele já fez, falei. Fala, e eu perco tudo quando saio desse plano. Fala assim, eu digo para mim mesmo, se cuide, porque o que você pensa, o que você crê, o que você está querendo, pode não estar levando em conta que frequentar uma igreja, adorar Jesus, amar os irmãos, suportar as diferenças, faz parte de estar nesse plano. Fala assim, porque a igreja é a coluna da verdade. Fala, é o meio correto. Fala, e tudo que o diabo quer é me tirar do plano de Deus. Agora olha bem, Pedro estava ensinando para quem, gente? Isso aí. Para crente. E por que ele estava ensinando? Para o crente vigiar. Porque tem crente que está dentro da igreja e está desviado do plano de Deus, porque ele está dando importância àquilo que não é para dar. E aí, olha bem, o que você tem que pegar? Você tem que ler a Bíblia e tomar posse dessas coisas que te dão base, alicerce, para você aguentar as tentações, as provações, que elas são pessoais, elas são dentro da igreja, ela pode ser um desânimo, uma tristeza, uma vontade de não vir, um preço que você não quer pagar, uma crise, um desentendimento com alguém, pode ser muitas coisas, e você tem que ir vencendo. Não é vencendo por causa do que é certo, que é errado, é porque o plano que Deus tem para a tua vida tem que ser sempre firme nele. E de acordo com o que Deus quer te abençoar, que Ele vai fazer você passar por provas. Como eu me entristeço quando eu vejo alguém reprovado. Diga comigo, mas nós, fala assim, mas nós somos a raça escolhida, os sacerdotes do rei, a nação completamente dedicada a Deus, o povo que pertence a Ele. Nós fomos escolhidos para anunciar. Diga comigo, para anunciar os atos poderosos de Deus, que nos chamou da escuridão para a sua maravilhosa luz. Desce. Antes, nós não éramos povo de Deus, mas agora somos seu povo. Antes, não conhecíamos a misericórdia de Deus, mas agora já recebemos a sua misericórdia. Amém, querido? Olha bem, agora deixa só eu ler. Queridos amigos, lembrem que vocês são estrangeiros de passagem por este mundo. Peço, portanto, que evitem as paixões carnais, que estão sempre em guerra contra a alma. Amém, amado? Continue de pé. Preste bem atenção, querido. Deus tem um plano para a tua vida, um projeto para a tua vida, mas você precisa passar pela prova, pelos testes,
E às vezes, querido, a falta de atitude tua faz com que você não entrou no processo, nem ainda para estar com a sua salvação garantida, com o plano de Deus te levar para ser a família dele, a alegria dele, a nação dele. Depois que você tiver definido nisso, Deus vai começar a deixar claro o teu chamado, a tua posição. E depois, dentro do teu chamado, Deus vai começar a te colocar como um estagiário, como alguém que pode se estragar na capação. E para você não estragar na capação, você precisa estar firme na salvação, sabendo que nada aqui tem muita importância. Se as coisas derem certo, bem. Se não der, o mais importante é que eu vou morar com Jesus no céu. Eu sou a alegria do papai. Sou o deleite dele. E não sou o deleite porque eu sou porque ele decidiu isso, ele tem um plano. Deus me ama. Deus ama, querido, os assassinos, bandidos, Deus ama todos eles, Deus quer eles. Mas Deus não suporta o pecado. Não suporta o que a pessoa faz. Mas Deus quer ele convertido, quer ele. Então Deus tem um plano, e através de Jesus, né? Jesus é o nosso irmãozão mais velho. Deus quer nos fazer seus filhos, sua alegria. E lembra, querido, que você está para morrer a qualquer momento, tá? Vamos esquecer que Jesus está para vir a qualquer momento. Você pode morrer a qualquer momento. Não vai durar muito tempo. Então, querido, isso aqui não pode mais negociar. O motivo de você vir amanhã na igreja, quinta-feira, se envolver nos trabalhos da igreja, não pode ser, querido, outra coisa. Agora, olha bem, estou aqui, eu não gosto de nada que não funciona. Se eu estou aqui, eu vou para o pau. Se eu vou amanhã abrir minha loja para trabalhar, eu vou para o pau, querido. Eu não vou, já que eu tenho que ir, eu vou para o pau, vou lá fazer o que é para fazer. Cumprir o propósito de Deus. Do jeito de Deus, a Bíblia diz que Deus não aceita desonestidade. Eu vou ser honesto, vou ser justo. E se eu sofrer injustiça, eu tenho recompensa no céu, eu tenho na palavra, eu creio nisso, ou eu rasgo a Bíblia. Eu creio nisso, ou eu rasgo a Bíblia. Eu preciso criar vergonha na cara. A razão de nós estarmos buscando a Deus, que ela tem que transcender todo, porque senão você é um trouxa de vir aqui. Tem lugar melhor para você ir. Compreende? Se Deus testificou, querido, que aqui é teu lugar, você, né? Você viu que culto maravilhoso nós tivemos? Presença do Espírito Santo quinta-feira, está aqui de novo, ó. Só querer onde? Querido, eu preciso ir caçar outro lugar, para quê? Pastor, e a Rose, aquela mulher que eu trouxe, ela falou assim, na hora que o senhor começou a falar, deu uma tremedeira nela, o culto inteirinho, ela sentiu a presença de Deus. É. Oh, eu estou sentindo ele aqui, eu estou... E se eu não estiver sentindo também, eu sei que ele está. Querido, eu sinto muito cada vez que você perde a prova pessoal. Entende? Porque se você tivesse entendido o propósito original, querido, você é preparado para qualquer tipo de prova. Romanos capítulo 8, é um versículo tremendo que ele te ensina que você tem que ser dirigido pelo Espírito Santo, que não é pelas obras da lei, da carne, não é por sabedoria humana, mas é por ser dirigido pelo Espírito, e que Deus tem um plano perfeito. Então Romanos capítulo 8, ele vai, nós estamos lendo no 9 ali, aquele pedaço ali, mas quando ele termina o capítulo 9, ele fala assim, quem nos separará do amor de Cristo? Então, o que o Paulo está querendo dizer no capítulo de Romanos? Se você entendeu o plano de salvação, o projeto de Deus para a tua vida, agora quem nos separará do amor de Cristo? Então, quer dizer,
Se alguma coisa te separa do plano de Deus, é lógico que o diabo não vai fazer você pensar que você está separando de Deus. O diabo vai pensar que você está separando de uma coisa errada. É isso que o diabo vai te falar. Mas na realidade o diabo que está te separando do plano perfeito de Deus para a tua vida. Saindo do plano universal. O diabo não vai falar para o empregado ruim que ele está sendo ruim. Ele vai falar que ele tem um patrão que não merecia ele. Ele vai falar isso. Por quê? Porque ele vai para outro emprego, ele vai continuar com o mesmo ego, não querendo fazer o que o patrão manda. Então é a mesma coisa com Deus. Então não é mudando de igreja, mudando de coisa. Nós temos que compreender esse projeto de Deus. Depois escolher uma igreja. Depois que escolheu, que você tem que saber que você tem que ser um servo perfeito. Não é para o homem, é para Deus. Amém? O diabo, querido, ele é sagaz. Ele é terrível. Se você não construir na simplicidade, de você falar assim, eu não abandono a Deus. Saber, querido, que se você compreender o projeto de Deus para a tua vida, nada vai poder te separar. E nada vai impedir que os planos de Deus aconteçam na tua vida. Amém? Ô Lu, pega o violão e canta aquela música assim, eu não morrerei enquanto eu não ver cumprir em mim, né? Que é a canção que nós cantamos aqui, né? Quase toda segunda-feira. Então, olha bem, diga comigo assim, Jesus, eu estou dentro, e eu quero que o Senhor cumpra o teu propósito na minha vida. Aleluia. Agora, querido, sempre você precisa compreender, né? Existe, se você pegar aqui no Google, aqui, ó, você vai aqui no Google, você vai ver que, deixa eu ver aqui, cadê você, Google? Ó, eu vou falar assim, estudo bíblico, planos de Deus. Aí tem esse que é uma biblinha amarelinha aqui, ó, versículos bíblicos sobre o plano de Deus. Você pode pôr versículos sobre o plano de Deus. Aqui vai falar alguns versículos, ó. Provérbios. Muitos são os planos do coração do homem, mas o que prevalece é o propósito do Senhor. Porque você pode fazer plano, o dia que você morrer, querido, só vai ser contado o que Deus tinha. Seus planos podem ter todos acontecido, mas só vai contar o plano que Deus tinha para a tua vida que vai ser julgado. E se você não andou nele, nem vai ter o que julgar. Né? Jeremias 29:11, porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de fazê-lo prosperar e não de causar dano. Plano de dar a vocês esperança em um futuro. Fala comigo, glória a Deus. Ó, Jó 42:2. Sei que podes fazer todas as coisas, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Fala comigo assim, o meu sucesso depende de eu conhecer os planos de Deus. Então diga que sim, menos de mim, mais de Deus. É isso, querido, é menos de mim, mais de Deus. Você sabe qual que é o problema? É que você tem muitos planos. Vai estudar a Bíblia, querido, para buscar novos planos, os planos de Deus para a tua vida. Não é novos, né? É descobrir os planos antigos de Deus. Ó, Tiago 4:13-6. Ouçam agora vocês que dizem, hoje ou amanhã iremos para esta ou aquela cidade. Passaremos um ano ali, faremos negócios, ganharemos dinheiro.
Vocês nem sabem o que acontecerá amanhã, que é a sua vida. Vocês são como neblina, que aparece por um pouco de tempo e depois se dissipa. Em vez disso, deveriam dizer: se o Senhor quiser, viveremos, faremos isto ou aquilo. Agora, porém, vocês se vangloriam de suas pretensões. Toda vanglória essa é malícia, é maligna. Gênesis 5:20. Vocês planejam mal contra mim, mas Deus o tornou em bem, para que hoje fosse preservada a vida de muitos. Que é José falando para os seus irmãos, né? Que eles fizeram um plano, mas o plano era de Deus, né? Tinha um bom propósito. Provérbios 16:3. Consagre ao Senhor tudo que você faz, e os seus planos serão bem-sucedidos. Provérbios 15:22. Os planos fracassam por falta de conselho, mas são bem-sucedidos quando há muito conselheiro. E assim vai indo, ó. Os planos bem elaborados levam à fartura, mas o apressado sempre acaba na miséria. Isso aqui é plano financeiro, tá, gente? 21:5. E aí vai indo, né? Jesus falou: qual de vocês quiser construir uma casa forte, primeiro não se assenta para calcular o preço, para ver se tem dinheiro suficiente para completá-la? Pois se levantar o alicerce e não for capaz de terminá-la, todos os que virem rirão, dizendo dele: este homem começou a construir e não foi capaz de terminar. O qual o rei, que pretendendo sair à guerra contra outro rei, primeiro não se assenta e pensa que com 10.000 homens será capaz de enfrentar o que vem contra ele com 20.000? Salmos 45. Senhor meu Deus, quantas maravilhas tem feito! Não se pode relatar os planos que preparaste para nós. Eu queria proclamá-los, anunciá-los, mas são por demais numerosos. É isso aí, querido. Deus tem tanto plano para a tua vida que você não vai conseguir nem falar. Né, Rose? Aleluia. Salmos 33, 10, 11. O Senhor desfaz os planos das nações, frustra os propósitos dos povos. Mas os planos do Senhor permanecem para sempre. Os propósitos do coração, os propósitos do seu coração por todas as gerações. Salmo 10, 4. Em sua presunção o ímpio não o busca. Não há lugar para Deus em nenhum dos seus planos. Provérbios 12, 5. Os planos dos justos são retos, mas o conselho dos ímpios é enganoso. Eclesiastes 8, 11. Quando os crimes não são castigados, logo o coração dos homens se enche de planos para fazer o mal. E assim vai indo, né, querido? Diga comigo assim: segredo é estar no plano de Deus. Fala, o primeiro é o universal. Fala, o segundo é da minha congregação. Fala, e o terceiro é o meu chamado. Amém, querido? Deus não vai tirar essa construção por causa de você, tá? Mas Deus vai te abençoar se você respeitar a maneira que Ele criou as coisas, os princípios dEle. Aleluia! Querido Deus, então, Pai, nós nos colocamos diante de Ti, Pai, para cantar essa canção, Deus, profeticamente. Eu te louvo, Deus, porque o Senhor, Pai querido, fala conosco, Pai, com essa palavra. E nós somos
terríveis, Pai, para nos desviar. Nós vamos sair daqui a pouco aqui, Pai querido, já vamos estar tentados, Pai, cada um fazer o que quer. E esquecer, Senhor, de considerar, Deus querido, a nossa história, Pai, que já nos dá uma boa direção e luz, Pai. Qual é o nosso lugar? Nós temos ouvido, Pai querido, o testemunho de cada irmão que tem testemunhado, Pai querido, através daquele sorteio. E eu não vi nenhum agora, Pai querido, sem uma razão para estar firme no Teu propósito. Não vi nenhum, Pai, que não tem uma razão, Deus, para Te colocar em primeiro lugar na vida dele. O Senhor é maravilhoso, Pai. O Senhor é tremendo.